Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 18º MaglaCast, o 18º de muitos. Eu sou o Alone falando diretamente das grandes steppes e no Civilization 6 eu sempre pego os incas. Aqui é o Jabolô, diretamente de Cotia, e hoje nós vamos falar sobre os astecas, os karatecas, os hipotecas e os discotecas. Pessoal, aqui é o Pedrão, diretamente de Hanoi. Queria dizer uma frase de efeito. Uau! Nossa senhora, preto. Boa tarde, aqui quem fala é o Tom, diretamente de São Paulo. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu e bora-se embora. Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Pedro, extremo sul da Zona Sul, Capão Redondo, e prometo não contar com a piada do índio forte cueca fraca. Mano, mas eu pensei nessa piada a semana inteira. É bom que todo mundo levou a sério o programa das entradas, né? Não, exato, apesar de todas essas entradas maravilhosas, hoje nós estamos aqui para falar dos povos pré-colombianos, já que hoje, dia da nossa gravação, domingo, dia 19, é o Dia do Índio no Brasil. Também é dia de São Expedito. E a gente, primeiro de tudo, eu queria colocar uma coisa aqui. A gente sabe que o Dia do Índio é só no Brasil e a gente sabe que não tem nada a ver com os índios e sim com o governo Vargas, mas foda-se, a gente tem que fazer programa toda semana, então a gente precisa de pauta. Mas antes... Recadinhos. Bom, João, quais são os recadinhos rápidos dessa semana nesse podcast incrível? Não fale como se você não soubesse, parceiro. É verdade, tá bom. Mas já que você perguntou, o primeiro recado que nós temos é sobre o nosso Patreon do MaglaCast. Nossa. Olha só, hein? Caramba. Como eu já falo aqui toda semana, nós temos 3 tiers de contribuição que vocês podem escolher para nos ajudar a manter este podcast maravilhoso. Os 3 tiers são o Batatinha de $1, o Guardabelo de $5 e o Manda-Chuva de $10. Quanto mais você contribuir, mais você pode ganhar as recompensas que escalam de acordo com o tier. Exatamente, lembrando que nós temos que manter isso para que a gente possa manter e evoluir a qualidade do programa. Exatamente, mano, porque o workshop de edição é meio carinho, então... Uhum. E outra, a gente paga os agregadores também, porque postar não é de graça. Olha só que interessante que você falou dos agregadores, André. Por quê? Onde é que nós estamos hospedados? Exatamente, Jabulu, porque, por exemplo, você que escuta no YouTube ou no seu SoundCloud, você pensa, pô, pra que eu vou pagar? Eu tenho um negócio de graça. Mas não se esqueça que nós, além do YouTube, além do SoundCloud, estamos no Spotify, no Deezer e só. Aí você cometeu um leve engano, né? Que pra nós estarmos no SoundCloud, nós precisamos pagar também. Ah, é verdade, é mesmo, que a gente posta no SoundCloud, é verdade. Exato, nós hospedamos através do SoundCloud e por ele nós mandamos para o resto dos agregadores. Exato, é isso mesmo. Eu cometi um lido engano. Exato. Vergonha da profissão. Mas já rolou. O programa de hoje tá muito interessante, sabe? Porque Não, mas a gente cometeu um erro muito grande nesse programa. Qual? A gente não falou de Eldorado, cara. Não falamos, então já fica o spoiler do programa. Já fica o Se você spoiler. esperava ouvir sobre Eldorado, não Exato. falamos. Mas eu compensei, eu coloquei na vírgula sonora, então não nos xingue. Perfeito. Mas, cara, estudando pra esse programa, eu descobri que os índios eram vegetarianos, você sabia? Qual dos? Todos? Todo mundo na América era vegetariano. Isso só mudou quando chegou o Cristóvão Colombo. Tio. Eu não acredito que você mandou essa aqui, velho. Não, vai, bora pro programa, vai, foda-se, eu quero gravar isso aqui, mas não, vai. Fica aí com o programa. Tio, eu não acredito que eu caí. Trouxa. Eu não fiz durante o programa, eu pensava muito fazer isso. Quais as tribos que habitavam o Vale do México? Os aztecas. Muito bem. Quais outras? Os karatecas.
Os discotecas? Os bibliotecas? Os hipotecas? Os melecas? Pois não deu. O ser humano, ele teve a grande habilidade de se espalhar por tudo que é lugar, né? Malditos. E na América não foi diferente. E acho que é um consenso, né? Que eles chegaram aqui na última glaciação. Então, a ocupação da América, né, tem muitas coisas que a gente pode falar. E na era glacial vai ser a famosa teoria do Estreito de Bering, né? Que fala que a galera saiu lá da Ásia e atravessou aquele estreito ali que divide a Rússia e o Alasca e desceu e povoou a América por tudo aquilo ali. E teria acontecido 12 mil antes de Cristo. Mas, pô, tem outras coisas também, tipo, que a arqueologia hoje nos mostra, né? Que talvez não tenha sido só pelo Estreito de Bering que os povos chegaram aqui na América. É, claro que não. Alguns pegaram carona nas naves espaciais. O GT ajuda. Mas que outras teorias, Pedro, por favor? Pô, então, tem uma aí muito... que tem sido muito cotada aí hoje em dia, que seria dos polinésios, né? Eles teriam saído diretamente ali do Pacífico e conseguido velejar e atravessar o oceano. E aí a gente tem hoje em dia aí até a Ilha de Páscoa, com aquelas cabeçonas muito grandes e tudo mais. Então, mas aí eu acho isso aí meio pau também, mano. Porque. É que nem uma vez eu tava lendo sobre a Ilha de Páscoa. E aí, nego calcula que a galera chegou ali, tipo, 1200, tá ligado? É muito cedo. Os polinésios atravessaram o Pacífico? Não, eles atravessaram mesmo, mas. E 12 mil antes de Cristo? Coisa, mano. Não dá para se questionar a habilidade de navegação dos polinésios. Isso realmente abre espaço para que a gente considere coisas diferentes além do Estreito de Bering. Puta, mas. Porque assim. É muito antigo, tá ligado? Tipo, sei lá, grandes navegadores polinésios como a lenda do Coop ou da Moana lá da Disney. Caralho. Tipo, mano, é uma parada assim, relativamente recente, pensando em 12 mil antes de Cristo. Então, sei lá, acho que é um pouco demais. E mesmo se for verdade, não tem muitos resquícios pra gente fazer uma hipótese mais aprofundada, né? Não, acho que até tem, até tipo, encontraram, acho que genomas polinésios e tal, e por isso, ou de, tipo, austronésios, como eles chamam, né? Mas aí nego não sabe direito se é daquela época mesmo. Não, sim, mas isso só não consegue dar uma hipótese bem fundamentada sobre a forma que ele chegou lá. Tem como você dizer que parte da colonização da América nessa época foi feita pelos polinésios de barco. Sobre a ocupação da América, tipo... como ela começa 12 mil antes de Cristo, né? Os primeiros vestígios arqueológicos através, tipo assim, descendo do norte para sul, aí fica realmente tipo, muito, muito evidente o lance do Estreito de Bering, mas eu acho que tipo, abre outras possibilidades pra gente entender também, né? Que nem a Luzia, que tava lá no Museu Nacional, saudades. Infelizmente. Ela tinha 12 mil antes de Cristo, né, também. E ela foi encontrada no Nordeste, na Serra da Capivara. Então... Só a serra aí, mano. Minha serra. Então, seria muito, muito rápido, né? De uma forma muito rápida essa ocupação de um continente inteiro, e que é muito interessante também que na mesma época dessas datações mais antigas de vestígios humanos, você tem os últimos vestígios dos grandes mamíferos da América, né? Da preguiça gigante, de leões, enfim, você tinha essa espécie de fauna, essas espécies de fauna por aqui. A megafauna do Leonid. A mega, no que deve ter sido essa expansão rápida do ser humano pelo continente, né? Ser humano por onde passou, grandes mamíferos não duraram muito. Não, puta, isso foi uma das maiores mancadas, tio. Ia ser muito louco se a gente tivesse uma preguiça gigante hoje em dia. Normalmente você tem. Não, a preguiça gigante a gente todo mundo tem. Mas, cara, que nem a Luzia, por exemplo, ela tem traços negroides, né? Então, você dá uma ideia, assim, de não ser mais um genoma asiático e tudo mais.
Só que, eu não lembro quem que falou isso, eu vi isso de algum cara das internets aí. Mas ele falou que assim, tipo, é legal a gente saber isso porque é interessante. Mas, no final das contas, não faz muita importância, porque a galera que sobrou, né, a galera que passou, que os seres humanos que ficaram aqui e tal, que o Colombo encontrou e que estão aí até hoje, né, eles não tem traço negroide, eles são de genoma asiático, né? Então é a galera que conseguiu ficar. Eu não sei se eu concordo com essa de que não é de tão importância assim, mas tudo bem. Não, é importante porque é legal a gente saber, etc, tal, mas... Mas elas não têm uma consequência muito grande com os dias de hoje. É, Sei lá, acho que depende, né? Depende muito. Assim, que nem eu acho que é importante pra gente conseguir entender as fases, né, de avanço do homem, conforme vão passando, avanço tecnológico. Que nem nesse sítio arqueológico mesmo, onde foi encontrada a Luzia, no meu parque lá, o Parque da Serra das Capivaras. Tipo, eles têm uma fogueira lá que eles encontraram, que é de uma datação, tipo, muito antiga, que eles não têm tecnologia suficiente pra estudar, e eles simplesmente fecharam numa caixa de concreto. Tipo, e esperar ter uma tecnologia suficiente pra estudar. Então eu acho legal a gente ver essas descobertas arqueológicas como formas também da gente expandir o jeito que a gente entende, né? Ocupação da América, o jeito que a gente entende os avanços tecnológicos que o homem vai tendo ao longo da história. Então acho que é importante, tipo assim, nesse sentido, né? É que o Alone gosta de desdenhar das coisas, mas é exatamente isso. não, cara, não é desdém, eu acho interessante, eu acho importante estudar esse tipo de coisa, Mas você fala de uma forma com desdém. Mas aí é o personagem que eu faço dentro do podcast. Não é só a vida. Desdenhando da Luzia, olha só. É a sua vida, parceiro. É personagem porra nenhuma. Finada Luzia, mano. Finada Luzia. Mas, cara, os caras fizeram um sarcófago de concreto pra guardar o bagulho, é isso mesmo? Sim, meu, fizeram um sarcófago de concreto, tipo assim, uma caixa tipo, de concreto e fecharam uma fogueira, né? No caso, tipo assim, é o resto de uma fogueira. Que foi encontrado, tipo assim, mano, dentro de uma caverna. E aí, tipo, eles sabem que aquilo é vestígio humano, só que, putz, não tem ferramenta pra estudar aquilo ali ainda. Olha, que coisa pra alimentar a teoria da conspiração, hein? Não, e mesmo a gente pensar sobre descobertas recentes da arqueologia, não necessariamente só no continente americano, mas a descoberta lá que teve no sul da França, acho que nos anos 90, de uma caverna, a caverna de Chauvet, com as pinturas mais antigas do que eles tinham datado na região. Então já teve que repensar todas as teorias sobre a ocupação específica ali daquela região da França, com uma descoberta dessas, né? Que às vezes se tivesse... Era uma caverna que estava selada, por isso que tinha se preservado tantas pinturas. Se tivesse só ruído, não tivesse encontrado aquilo, continuaria acreditando numa datação bem menor, né? Pode crer, pode crer. Eu me lembro uns anos atrás que saiu na Super Interessante, sei lá, que encontraram, tipo, uns fósseis humanos de 300 mil anos lá no Marrocos. E aí o nego falou, pô, não tem como essa galera tá aqui, a menos que existisse há muito mais tempo antes. Então, direto aí encontram coisas que jogam a idade do homem, da movimentação, enfim, lá pra trás. Pois bem, mas o que importa é que quem ficou aqui foram a galera que deu o que os arqueólogos chamam da cultura de Clovis. Bornai? Nossa senhora, eu sabia que alguém ia fazer esse tipo de piada. Sabia. Fazer o quê? Eu tô aqui pra isso. Que, na verdade, é uma dessas culturas neolíticas de alguma similaridade aí de como é que chama essas porrinhas aí que eles fazem? Você tá falando aquelas faquinhas assim, tipo, que não é faquinha, essa parada aí mesmo. É tipo umas pontas assim. Tem uns vasos de barro e umas pontas assim de pedra, de osso, sei lá que diabo é aquilo. Que tudo data ali de uma época em comum e tem, enfim, traços em comum. E essa é a galera que vai ficar aqui e depois, teoricamente, vai se dispersar para diversos grupos. Pô, uma coisa que eu acho legal de olhar assim a cultura de Clovis e esses vestígios que a gente tem é de quebrar um pouco aquela ideia de pré-história e história. De que antes da história são aqueles povos que, tipo, não tem escrita e por isso eles não têm história, são antes da história. Tipo, essa cultura de Clovis, ela já mostra que tem uma cultura ali. E onde tem cultura, onde tem um homem, tem história. Então, bom, eu não sei, o que vocês acham? Vocês acham, concordam muito com esse lance da pré-história ou acham que tudo é história?
Cara, não, acho que assim, a gente precisa de divisões para que o ensino tenha algum sentido, sabe? Nessa questão da cronologia. Mas óbvio que, por exemplo, nessa questão de culturas neolíticas, eu acho mais válido a ideia assim, de uma cultura neolítica, uma cultura de um determinado período, do que justamente essa questão de pré-história, porque não tem escrita. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse conceito de pré-história, né? Na verdade, eu concordo com o que o Pedro vulgo Capi falou. Acho que ele faz uma provocação aí também, porque seria chamar de pré-história seria considerar que a história ela só é o documento escrito, então ela necessariamente precisaria de uma escrita. Só que aí é um assunto bem delicado quando a gente para pensar da história do continente americano, enfim, antes da conquista e mesmo depois, quando a gente vai tratar da história indígena, né? Porque na maior parte dos casos tá por via de cultura oral e não necessariamente envolve uma escrita como tal. Então acho que provocar nesse sentido, se a gente está pensando em pré-história, também a gente está pensando numa marcha do progresso, da evolução da espécie, né? Que também tem que ser revisitado aí. Com certeza. E se nós continuarmos nessa discussão, a gente vai entrando cada vez mais em outros temas, né? E aí eu lembrei aqui de uma pergunta que teve que ser respondida na própria aula de América, lá no curso de História, que é como fazer a história dos povos indígenas antes da conquista dos europeus. Que é isso que o Tom estava falando. Eu lembro dessa pergunta e a gente achou uma merda porque era mó difícil de responder. Eu estou nessa reflexão agora. Foi difícil mesmo. Mas, cara, nessa questão de cultura, né, e, tipo, de validar a cultura, tipo, né, de como estudar isso, enfim, pensando nessa questão de pré-história, outro dia, depois vocês procuram, puta, que é foda pra caralho, que acharam uma caverna lá na Europa, tipo, uma caverna que os neandertais viviam, acharam, tipo, uma flauta de osso que os neandertais usavam. E aí, tipo, isso já é cultura, e aí o nego ficava, pô, mas esse tipo de bicho não tinha cultura, mas aparentemente agora tem, porque acharam isso, e aí você coloca isso em validade histórica, sabe, nessa questão de progresso e tudo mais, porque aí se eles têm música, eles têm cultura, né, então como é que a gente avalia isso? Então nessa questão da escrita, realmente não dá pra pautar só nisso, né? Sim, pô, uma coisa que eu acho legal de estudar é história indígena. É a gente ir para além do que a gente fala, isso é história indígena e isso é história do mundo. Não, eles estão incluídos no meio disso, né? E aí a gente pensa a Idade Antiga. Idade Antiga a gente pensa, os gregos, os romanos, os egípcios. E quando a gente alarga o campo da história para coisas que não são escritas também, a gente também encaixa a história indígena dentro da história global do mundo. Tanto nessa periodização, né, de Idade Antiga, e tanta abertura, né, tipo assim, de você quebrar esse lance do pré-história. Porque senão, pô, eles ficariam na pré-história até a chegada dos europeus na América. E eu acho bom, é bacana entender a história desse ponto de vista, né? Além da escrita. Foi você mesmo que disse que podia ser possível, e é possível! Este é o mapa para Eldorado! Queria colocar uma coisa aqui para os nossos ouvintes. Evidente que tem 1 milhão de povos, de nações indígenas aqui na América que a gente poderia falar, mas claro que a gente vai falar das mais importantes, porque mais importantes assim, né, as mais conhecidas, porque é mais legal também. Mas, Caralho. eu queria começar a falar da ocupação dos ETs na América. Nossa. E falar do... Eram os deuses astronautas? Rapaz, esse livro é excelente, hein? Não conversa, tio. Putz. Pô, esse livro é bom mesmo, eu tenho 2 versões. Caraca. Mas queria começar a falar das populações ali da Península do Yucatán, que hoje a gente conhece como Guatemala, enfim, os maias. E na realidade os maias é meio foda isso, porque esses grupos a gente deu nomenclaturas para eles, mas eles eram na verdade um monte de grupos diversos, com períodos de domínios de um grupo e depois entra outro, enfim. Mas com culturas comuns, aquela ideia de colocar eles como uma civilização, como a gente nomenclatura os gregos e tudo mais. Mas eu queria falar dos Olmecas. Cabeça gigante? Cabeça gigante.
Cabeça gigante. Os famosos cabeça de caixa d'água. Cadê os... Saíram do Ceará, vai lá pro México. Um abraço aí pro Rick. Eles foram os primeiros, até onde eu entendo, eles foram os primeiros dessa cultura maia a ter algum domínio da região. É que quando a gente fala de Maia, a gente está falando da Mesoamérica, né? Que é um termo aí inventado para um conceito para a gente entender esse horizonte cultural e que, a partir das pesquisas, a gente identifica que ele tem uma origem com os Olmecas. Nos Olmecas surgiram diversos aspectos que vão ser os que fundamentam essa ideia de Mesoamérica para a gente conseguir pensar diferentes povos, regiões, domínios, não sei o quê, mas que tem um horizonte cultural em comum que a gente entende como uma influência direta, né, desses Olmecas. Por isso que eles seriam os antecessores. Mas assim, Pedro, você que falou, né, da questão da história antiga, Pedro Capi, falou da questão da história antiga aí, né, quando a gente pensa nos gregos e tudo mais, mas os Olmecas, se a gente colocar dentro dessa cronologia, seriam os gregos dessa galera, né? Porque eles estão justamente ali no 1200 a.C., 400 a.C., enfim. Então, assim, é difícil a gente ficar comparando muito, né, tipo, os povos da América junto com os povos europeus, porque a gente vai acabar usando conceitos europeus para caracterizar eles, né, e algo que a gente, tipo, vai estudando muito, assim, ao longo do curso de História, é como a gente fazer história através dos próprios conceitos dos povos indígenas. Então, uma coisa que os Olmecas vão fazer, eles vão ser os primeiros a se urbanizar ali na região do México. La Venta. Então, isso, La Venta. Eles são os primeiros a criar ali uma cidade, e isso graças a todo o processo de sedentarização, de domesticação do milho, que eles vão fazendo ali no período pré-clássico, né, que a gente chama, que é de 2500 a.C., mais ou menos. Cara, essa parada do milho eu acho muito doida, porque o milho foi uma parada domesticada, assim, desde como é que chama essa merda dessa floresta lá na Argentina? Desde a Patagônia até lá em cima, até lá, grandes estepes americanas. É uma parada que a galera aqui cultivou muito. É o grande deus da América, né? Vocês vão ver a importância do milho, até mesmo no próprio Popol Vuh, né? O Popol Vuh, ele é tipo o Gênesis, assim, dos povos Maia e Quiche, né? Que é alguns dos povos ali da Mesoamérica. E no Popol Vuh, eles narram que o homem, ele surge do milho. Então você vê a importância que o milho tem pra esse pessoal, né? Tipo, na Mesoamérica. Mas, cara, eu fico fazendo um questionamento, que assim, por essa herança do milho também, né, me faz questionar qual que é a ligação, assim, uma ligação de imaginário muito maior entre esses povos, porque eles, evidentemente, né, tinham contato, mas, assim, eles eram muito diversos também. Isso mostra, assim, uma quebra de... Não é população a palavra que eu quero usar, mas serve. Uma quebra, assim, de imaginário, né, tipo... Que é visível em outros grupos humanos também, né? Sim, assim, eu acho que quando a gente, que nem o Tom falou, né, a Mesoamérica, que é esse pedaço do México onde estão os maias, os olmecas, ele é um pedaço que ele tem uma unidade cultural ali, né? Tipo, são vários povos, mas que compartilham culturas e costumes semelhantes. E aí citar aí um aspecto da cultura deles que me fascina muito, que eu sou muito fã, que é o jogo de pelota. Era tipo futebol, é mesmo? Então, mano, tipo assim, não era um futebol do jeito que a gente conhece, mas Claro. era tipo, eles tinham um aro, tipo, do lado do muro, assim, e o objetivo do jogo era acertar a bola naquele aro, sem usar os pés e as mãos. Então você tinha que usar a Era cabeça, Caralho! o braço. Era basicamente, se acredita que eles jogavam com a cintura. Então era dar umas cinturadas na bola pra fazer ela Dá entrar uma no sarrada aro, na assim. bola, isso viu? Isso mesmo. Tem uma. Definiu aí. Eu não sei se alguém já jogou aquele. Onde está o Wally? Já Já. jogaram nesse livro? Claro.
Já, E aí, já. acho que é o 2, o Oryx 2 é que ele passeia pela história, aí tem uma cena que os índios jogando a pelota. Eu falei, meu, que jogo é esse? Eu lembro de eu tentar ficar jogando isso em casa, imaginava o jogo de pelota. Eu acho que quando passar a quarentena, a gente tinha que, em vez de marcar um fute, marcar um jogo de Marcar o pelota. jogo de pelota. Mas aí tá valendo a cabeça também? Então, esse é um detalhe legal, porque, tipo, quem perdia, é assim, era passado no fio da navalha, né? Caraca, Ih, velho. rapaz. Aí não, pô. Vamos apostar uma Coca-Cola e o Cheetos, tá beleza? Não, cara, mas eu vou falar pra vocês uma coisa. No último jogo aí, o primeiro e último jogo que a gente fez lá, eu tentei fazer um gol que era pra ser de peito, acabou sendo de cintura, que nem na pelota, e não deu certo. não. Sarrada. Mas então, quanto aos Olmecas, né? Por que a gente chama eles de precursores, de certa forma, dessa ideia de Mesoamérica? É porque você encontra, eles produziram muitos artefatos, assim, tinha uma produção cultural enorme, né? Artesanatos e tudo mais. Você encontra vestígios dos Olmecas nas regiões mais diversas, assim, da Mesoamérica. Até no que é o território hoje em dia de El Salvador, você encontrou artesanato Olmeca. Então, e eles desenvolvem essas coisas que dão as práticas que dão fundamento ao conceito de Mesoamérica, que é essa que o Pedro falou, do jogo de pelota, e aí entra aí também o calendário, que mais, Pedro? Os próprios sacrifícios humanos, né? Vão ser práticas comuns deles também. A característica de comércio. Os Olmecas vão ter um intenso comércio, assim, ali na região, o que vai ajudar a difundir essa cultura também, né? E tudo isso, enfim, quando a gente chega eventualmente no Maia, no que é a divisão entre os maias, porque o espaço da Mesoamérica abrange tanto essa área do que a gente chama de Maia, quanto a influência ali dos astecas, e dos mexicas, e dos olmecas, zapotecas, um monte. E que aí a diferença dos maias é que, ainda assim tendo essas mesmas práticas, eles desenvolvem de uma outra forma, assim, meio que mais a fundo, o calendário. E, enfim, se diferenciam também na escrita, né? Que aí eles têm 2 tipos de alfabeto. Eles têm aquele alfabeto. Agora eu não lembro qual que é o nome específico, assim, de como se chama isso, né? Que nem a gente chama hieroglifos os do Egito. Pictoglífico. Pictoglíficos, isso. Então você tem a escrita pictoglífica, mas os maias eles também desenvolveram uma escrita que era mais fonética. Que, de certa forma, aqueles símbolos representavam sílabas ou entonações. E essa cultura olmeca, ela justamente ela vai, como vocês já colocaram, ela vai desenvolver o que mais tarde a gente vai falar usando mais novamente um termo europeu aí para colocar nessa história, que é a civilização maia. Então, aí entra uma coisa que o professor Mondoni sempre gosta de chamar a atenção, assim, da gente ter um olhar cuidadoso quando a gente trata dessas culturas, e é justamente com isso, com essa transposição de conceitos eurocêntricos, como, por exemplo, civilização, e acho que um exemplo que dá para ilustrar melhor, aí no caso maia mesmo, como exemplo, é a ideia de cidades, que por exemplo, há uns anos atrás se descobriram ruínas enterradas e já saem falando, descobertas cidades maias. Mas às vezes é complicado a gente entender aquilo como cidade, sabe? Porque às vezes aquilo podia se tratar de um lugar cerimonial, não eram todas as pessoas que viviam naquele espaço, então só a gente usar um termo como cidade já complica o nosso entendimento. A mesma coisa com rei. Você encontra lá os governantes, você chama eles de rei, chama o Inca de rei, chama Montezuma de rei. E, enfim, é importante a gente buscar também os próprios termos nas línguas indígenas, porque eles adquirem uma outra complexidade de significado. Assim. Uma dúvida aqui do leigo. Esse tipo de termo, né, mais disseminado na mídia, simplesmente para aumentar o entendimento geral? Porque eu imagino que para o historiador como vocês, é claro, você tem que buscar o máximo, mas para bom entendimento, assim, da pessoa que não vai se aprofundar na situação, você entender que aquilo ali não é um rei maia, por mais que não seja a mesma coisa? Não, sim, você tem um entendimento, entende, dá uma simplificada aí, até separar para pensar. Os conquistadores, eles escreviam os relatos aos reis, eles buscavam ao máximo naquele primeiro contato identificar coisas em comum que eles pudessem contar através das cartas e o rei entendente. Eles iam falar de cidades, eles iam falar de mercados, eles iam falar de reis, para facilitar o entendimento.
Agora, eu acho que é importante também a gente pensar nesses outros conceitos, porque às vezes eles são, no caso, quando a gente chega, mais tarde acho que na conversa, a gente chega lá nos Incas, né, vai ter toda uma relação com a dualidade, né, com uma duplicidade que fica difícil da gente falar de um rei, de um Inca, enfim, aí já fica mais complexa a história toda. Sim, claro. Mas essa sua colocação é verdade mesmo, como acessar assim, o mais fácil é você falar, era um rei. Era um governante, eu não sei se a gente chamar de governante já melhora um pouco as coisas, enfim, é uma discussão, uma coisa pra gente ter em mente. Cara, e aí quando você falou dessa questão das cidades, né, quando a gente, encontrar uma cidade, mas nem sempre é uma cidade, enfim, eu lembro do Linhares falando bastante assim, tipo, a gente considera Palenque, Chichén Itzá, enfim, outros exemplos aí, como cidades megas importantes, não sei o que e tal, e de certa forma elas tiveram importância mesmo, mas às vezes muito do que a gente considera importância é muito do que se quer fazer importante, sabe? Que se constrói como importância. Assim, a gente tem o turismo, né? Exato. E querendo ou não, hoje em dia, quando você visita, por exemplo, Chichén Itzá ou Teotihuacan, enfim, o que tá ali é um cenário. É um cenário construído por um grupo com interesse específico que quer passar uma imagem específica. Cara, é muito porque, de verdade, quando eu olho essas fotos, sei lá, de Palenque e tal, cara, essas cidades são muito doidas, assim, eu não consigo entender dinâmica de urbanismo nenhum dentro daquilo ali, porque, obviamente, é um mundo completamente diferente. Acho que devia ser muito mais legal, hein? Tipo assim, você olha pra essas cidades e fica pensando, caramba, mano, onde que o pessoal, tipo, dormia à noite? Onde que faziam as Morava coisas, todo mundo nessas pirâmides aí, que porra. Sim. Até a própria Teotihuacan, né? Que, tipo assim, durante a história da Mesoamérica, a gente vai passando por alguns povos, e aí vai ter uns que são os Teotihuacanos, né? Que vão estar mais um pouco no centro ali do México. A cidade de Teotihuacan que se preservou hoje em dia, ela foi uma cidade que teve o seu auge assim, muito anterior ao que os espanhóis chegaram, e muito anterior ao que foram os astecas, né? Então, quando os espanhóis chegaram, tipo, ninguém mais habitava aquilo ali. E é por isso que ela tá preservada. Não, e eles tiveram que escavar também, porque ela tava toda engolida pela natureza. Enfim. Sim, e aí você fica pensando, tipo, pra onde que foi esse povo? Tipo, como que uma cidade fica totalmente abandonada? Como a galera vai simplesmente embora. E esse era o caso dos maias, né? Que no contato com os europeus, na conquista, os maias eles já tinham se dissolvido, a gente não se sabe muito porquê, mas no que eventualmente foram grandes centros de dominação assim política, tributária, eles tinham se dissolvido. Talvez tem gente que imagina que é devido a uma crise ambiental que gerou uma grande fome e não era mais possível manter aquelas cidades. Mas quando os conquistadores chegam, eles vêm na região ali dos maias, são pequenos povos separados, pequenos, tipo em grupos pequenos, sabe, fazendo ali o possível, mas já nenhuma estrutura como eles encontraram no caso dos astecas, que estava inclusive recém-consolidada, né? Uhum. E uma coisa legal de pensar é que até hoje em dia, os maias, eles ainda, em grande maioria, vivem assim, né? Ainda existem maias lá no México, assim, mais na região do sul, que faz divisa com a Guatemala e tudo mais. Na Guatemala é muito, né? Na Guatemala muito. Ele, tipo assim, é língua oficial do país, o maia e o quiche. E tipo assim, eles ainda vivem assim em pequenos povoados, né? Muitos. Que os ET foram embora, eles não conseguiram mais organizar o treino. Pô, a gente vai falar da parada do ET depois? A gente pode falar agora. Bom que fala, né? Putz. Assim, não, tipo assim, eu acho que a gente tem que problematizar esse lance do ET, né? Porque deixa o Pedro falar que ele fala com jeitinho, vai, Pedro. Não, porque a History Channel criou um bagulho, criou um monstro, né, cara? Eu falo com jeitinho, depois você mete a chibata, Tom. Bad cop, good cop. Tipo assim, a History Channel criou um monstro mesmo, porque, meu, tipo, você falar dos ETs como justificativa para aquelas grandes pirâmides, é muito você pensar que aqueles povos não seriam capazes tecnologicamente. Você cagar em cima da cabeça dos caras. Você tipo, tá desvalorizando todo o trabalho de conhecimento que os caras tinham. E aí da justificativa não. Deve ter sido um ET que construiu, certeza. Não, só pode ter sido, né? Porque você tá considerando aí que são culturas inferiores que não teriam como conseguir aquele aspecto
Que é a mesma parada que, sei lá, a gente tava vendo aí outro dia, aí a gente já escapa um pouco do assunto, mas dos ilustrados europeus reagindo à Revolução do Haiti, falando, não é possível que os caras tenham se revoltado e feito uma revolução com pautas próprias, organização própria, porque eles são uma humanidade inferior, né? E acho que essa discussão, essas teorias de alienígenas, elas meio que reforçam essa ideia de que não pode ter havido ciência, não pode ter havido tecnologias, não pode ter havido uma cultura de valor na América antes da conquista. Com certeza. Eu não sei se você já ouviu isso da boca do nosso antigo professor Antônio Carlos, de Geografia, que algum aluno perguntou uma vez se ele assistia Alienígenas do Passado, que é o programa do History Channel, né? Ele virou e falou, não sou racista. Ficam falando aí que quem construiu Machu Picchu, tamanha obra só pode ser coisa dos alienígenas, então vai nessa linha, né? Bom, prossegue aí. Não, com certeza. É mega desvalorizar todo um conhecimento, todo o trabalho de um povo. Não, quando a gente fala de Mesoamérica, do conhecimento do calendário, os ciclos, as contagens, o calendário perfeito que os caras tinham, assim, não tem como você pensar numa coisa dessas. No caso dos Andes, porra, cara, tem lá o famoso exemplo, né, de Nazca, dos desenhos gigantescos, né, das linhas de Nazca, enfim. Ali de um povo que é a mesma da região ali dos Incas, enfim, que também engloba Machu Picchu. Você tinha ali um grande império, né? Enfim, mesmo antes do império, muitos povos que estavam praticamente desde antes de Cristo com uma sociedade em que ninguém passava fome. Então, para começo de conversa, os caras já estão, nesse aspecto, muito mais avançados que qualquer sociedade que a gente vê hoje em dia, né? Mas eu só queria fazer uma coisa aqui, que o History Channel criou um monstro nessa questão, mas desvalorizou todo o trabalho do Van Daniken também, que eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui, que o livro dele não é sobre isso, e ele não tá afirmando nada, ele tá fazendo um questionamento e pensando em outras coisas. Leiam Eram os Deuses Astronômicos. Não, cara, porque o History Channel destruiu todo um pensamento de um cara que o livro é bom. Foi você mesmo que disse que podia ser possível, e é possível! Este é o mapa para Eldorado! Mas a gente, né, você falou dos Teotihuacanos, né? E, cara, eu acho isso aí muito doido. A questão, porque os que a gente chama de astecas são os náhuas, na verdade, né? Isso. Os astecas, eles quando chegam ali na região da Mesoamérica, eles na verdade eles vão ser vistos pelos povos que viviam ali como os Chichimecas, que vai ser um nome pejorativo dados a eles e tal. Seria o equivalente que os romanos chamavam os caras de bárbaro. Tipo, eles vão chamar os astecas de Chichimecas. E o nome Azteca vem porque eles teriam vindo de uma cidade ao norte. O Aztlán. Chama Aztlán. Isso. E eles vão ser um povo de língua náhuatl, que é uma língua que é falada até hoje no México. Vão ser os astecas que vão estabelecer assim, um controle muito grande pela região. Que quando os espanhóis chegam, eles que estão controlando, né? Muito tem se usado, e aí pegar tipo, a palavra império, né? Que acho que talvez, que nem você falou, Jabulu, talvez facilite pra gente entender. Sim. Usando a palavra império. Mas tipo, se for aprofundar, assim, pra ver o que os astecas eram, não eram bem um império, porque eles estavam, tipo, submetendo vários outros povos, assim, tinham regiões que não tinham controle deles, e outras que tinham, e... Então era algo muito complexo, assim, que envolvia jogo familiar, que dá pra gente tentar ler como império, mas era uma outra coisa. E império é mais, tipo assim, uma lente pra gente conseguir entender, né? E enfim, isso vai ser onde os espanhóis vão atacar quando eles chegam, né? Nessas fragilidades que os astecas tinham, de povo dominador e tudo mais. Ainda disso do que o Pedro falou, eu acho que entra, tipo, o pessoal que teve aula aí com o Rondônio deve lembrar de uma aula de Mesoamérica que ele sai falando de Altepetl e sai falando de uns termos, assim, muito complexos, que são as unidades... que são as unidades familiares, territoriais e, tipo, a complexidade desse universo mesmo, eu acho que
buscar entender esses termos, esses conceitos, aumenta para a gente entender o que era a complexidade disso que a gente chama de império, das relações tributárias, as relações de vassalagem, sei lá. Não é à toa que os astecas eram o único povo que o Kiko se lembrava. Não, e eu ia falar da Vila do Chaves mesmo, porque eu nunca questionei isso pra ele, mas eu criei isso na minha cabeça. De que essa dinâmica dos Altepedes, que aí se vocês quiserem explicar melhor que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que pra mim é a Vila do Chaves, cara. Nossa, lá vem, mano. Não, porque, Pedro, por favor, ô Tom, alguém me dê a definição aí, por favor. Ó, os caras não estavam esperando. Me pegou desprevenido. Caralho. Você quer falar, Tom? Meus parabéns, Alane. Você deixou todos os convidados mudos. Pode falar, velho. Não, é que é complexo, né, bicho? Porra, começar a falar disso assim. Mas se Caraca, quiser mano. entrar nessa, que é o que eu acho que tem a ver com o que os espanhóis chamaram de pueblos, né? Mas pensando que era uma coisa só territorial, e aí, enfim, tem uma complexidade maior que isso. Acho que tá suficiente, né? Por enquanto. Não, tá mais porque a minha questão é porque até hoje, né, você tem, na Cidade do México, pelo menos, você tem, tipo, você não tem escritura de casa porque você não tem o direito privado da casa, do terreno. Você tem direito privado da estrutura, mas não do terreno, e aí seria justamente a Vila do Chaves, porque o seu Madruga, ele não paga o aluguel, mas ele não pode ser despejado porque aquilo ali não é exatamente privado. Mas eu tinha elaborado tudo um pensamento maior. Caralho, mas que analogia que tu fez, né? Meus parabéns. Não, tipo, cara, porque a gente tem que usar chaves pra alguma coisa na nossa vida. Beleza. Eu tinha colocado tudo uma parada maior, mas infelizmente eu e o Pedrão, a única coisa que a gente lembra dessas aulas é o professor falando calombo. Verdade. Mas vamos lá, vamos dar sequência aí que a gente se perdeu, né? Eu me perdi aqui. Não, tudo bem, vamos voltar aqui, porque, cara, o que eu acho muito doido é que os astecas, eles se entendiam justamente como eles tinham um imaginário, assim, de um povo meio prometido, né? Naquela lenda que eles tinham que construir uma cidade onde eles vissem uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto X lá no meio de um lago. Que inclusive tá hoje em dia na bandeira do México. Não, que a gente tem que pensar também que o que a gente sabe desses povos, a maior parte dos documentos que a gente tem é após a conquista, né? Então, e mesmo do contato ali, você chegar e você ter esse povo numa dominação, que eles estavam ali há praticamente um século só no poder, consolidado no Azteca. Mas você tem toda a construção de uma narrativa que fundamente, que justifique aquela dominação, né? E aí você vai tanto ter essa espécie de mito fundador, assim, da cidade e do grande império, como você vai ter diversas representações entre os astecas, né? Do poder militar que eles tinham, né? Da violência com que eles subjugavam os inimigos e os sacrificavam. E aí você tem toda a construção também dessa narrativa intencionalmente, né, para se justificar ali uma conquista e uma imposição e que fizesse um medo sobre os inimigos, os oponentes. Ah, cara, ó, nessa questão de construção da belicosidade, cara, eu entendo o que você tá falando, mas eu lembro uma vez eu fui numa exposição que teve do Ibirapuera, sobre era uma exposição de várias paradas dos astecas e tal, e eles tinham várias, eram adagas cerimoniais feitas de obsidiana. Cara, é um bagulho assim que você olha e... Claro, isso vem todo de uma construção de imagem, mas, cara, é uma parada assim muito, muito agressiva só de se olhar. Tá? Isso prova que eles conseguiam fazer ferramentas de diamante. Exato, porque quem joga Minecraft sabe muito bem que só se pega obsidiana com diamante. Mas, cara, eu não sei, eu tenho eu sempre botei essa imagem da belicosidade. Calma, eu não entendi o que você quis colocar. Deles. Não, eu quis colocar que essa construção, né, de que aconteceu com muitos povos assim que foram mais guerreiros com os dominadores, dessa construção de uma belicosidade muito maior, né, muito exacerbada e tal, mas justamente, tipo, sei lá, eu olhando aquela exposição, eu vi o peso daquelas ferramentas ali e realmente parecia muito belicoso.
Não, ô Pedro, você lembra como chama? Me deu um branco agora. Daquelas pilhas de ossos que tinham nas cidades, na cidade do México e tal. Cara, o nome eu não lembro, porque é um nome meio estranho, assim, mas é o seguinte, os astecas, eles tinham um lance muito forte com o ritual do sacrifício, né? E eles faziam meio que uma pilha de ossos e de cabeças, e deixava ao relento. E aí, quando os espanhóis chegaram e eles foram, né, tipo assim, visitar Tenochtitlán, os astecas fizeram eles passar justamente por essa via, aonde tava essas cabeças, esses ossos, e era um templo assim que fedia tipo muito, muito mesmo, absurdo. De longe fedia mosca, e essa era uma maneira não só de expressar a religião deles, mas também expressar uma política de terror, né? Os astecas, eles vão ter isso muito forte na região onde eles estão dominando. De, tipo, pegar outras pessoas, tipo, de povos inimigos e sacrificar na frente deles. E deixar isso depois à mostra. Como uma forma de política de terror mesmo, né? Os espanhóis chamaram isso aí de Avenida dos Mortos, Almas. Assim. Com certeza esse caminho que eles levaram os espanhóis para entrar na cidade era o caminho que todos os convidados passavam para entrar na cidade e fazer qualquer tipo de negócio, né? É uma boa forma de intimidar, eu acho. Eu sempre vou ter essa... Pô, os caras dominaram, eles não dominaram na lábia, eles dominaram na paulada, né? Foi você mesmo que disse que podia ser possível. E é possível. Este é o mapa para Eldorado. Mas eu queria sair um pouco do México agora e um pouco mais pra cima. Porque acho que na verdade a gente deveria ter começado falando por eles, porque que é um povo assim que eu sempre achei muito doido. E eles não estão só na América, eles estão também na Sibéria. E isso mostra justamente esse contato, né, do mundo americano com o mundo eurásico, né? Que são os Inuits. Os esquimós, né, como se chamam. Ah, Agora fez sentido. Falei esquimó. Já pensou na propaganda do Dadoninho, né? Exato. que inferno. Ou naquele pinguim do Pica-Pau. Sim, também. Nossa, aí você foi longe, hein? É porque, cara, esquimó é o termo que a galera, os indígenas dos grandes lagos americanos chamavam eles. Eles mesmos não têm a palavra esquimó. Né? Então, meio que, com o tempo, essa nomenclatura foi meio que apagada. Pô, acho que o Pedrinho vai lembrar da referência aqui do Nanuque, das aulas do professor Raimundo, querido. Rapaz, eu não tive. Eu me formei no ano que o Raimundo faleceu. Eu não. É verdade, rapaz. Eu tive que pena. 3 orientações de monografia com o professor Raimundo e ele infelizmente nos deixou. Nossa, que tristeza. Pois é. Então não vou conseguir. Um minuto de silêncio aí pelo professor. Grande professor Raimundo, né? Professor Raimundo, vale a pena ressaltar. E o salário, ó. Eu pensei na mesma coisa pra mim quando tu começou a falar era disso. Mas, cara, o esquimó, tanto que esquimó significa a galera que come carne crua. Então era algo mega pejorativo. E os esquimós, eles estão justamente todos no círculo polar ártico ou antártico. Estão lá no Polo Norte. E eles estão, tipo, desde a Groenlândia e pega todo o Canadá, Alasca, e eles estão na Sibéria também. E eles são um povo, assim, se vê um genoma diferente neles. Tipo, se eu não me engano, os demais povos americanos, eles são mongólicos. Mas os Inuits, eles têm um genoma diferenciado. Tipo, é mais pro norte da Sibéria, uma outra parada. Tanto que se entende que eles chegaram aqui, tipo, depois, tá ligado? Só queria falar o seguinte, os vikings levaram um pau pra eles, hein? Não, cara, não foi pra eles. Não foi pra eles? Foi pra galera que chamavam ele de esquimó, justamente. Se fuder. O Valentão sempre se fode, né? Os Inuits, inclusive, levaram os pau dos vikings, porque... Lembrando, hoje a Groenlândia, né, que faz parte da Dinamarca, a maior parte da população é Inuit. Então eles meio que foram conquistados. Caraca, pô, não sabia. Não, eles levaram... no caso, eles perderam. Mas eles tinham toda uma cultura lá de
de caçar baleia, caçar foca e tal. Eles eram mega pescadores, são até hoje, né? Ah, tem uma história que os Vikings acharam isso coisa de bárbaro, né? Não comiam as focas. Não, mas tipo, eu acho que. Não, com certeza eles comiam a foca, mas tipo, eu acho que eles usavam mais a gordura da foca, que tem alguma parada lá que pega fogo, enfim, acho que até hoje. Inuit não é mais uma das palavras das línguas deles que significa exatamente povo ou ser humano também? Eu vi um negócio assim. Então, mas aí é meio pau, né? Porque assim, a maioria dessas. Maioria não, né? Mas muitas línguas que a gente encontra aqui, quando se refere a si mesmo, quer dizer ser humano, né? Que nem o Guarani, por exemplo, que Guarani significa justamente homem. Tupinambá também? Sei lá, não faço ideia. Tupinambá acho que é o... Ah, não, é Tapuia, deixa quieto. Tapuia é o que os Guarani chamavam, né? Tapuia é o outro, né? O bárbaro, é o inimigo. Mas, enfim, eu acho que vale muito ressaltar os Inuits aí, justamente porque eles estão não só na América, eles estão na Eurásia também, mas eles têm toda essa... Mas eles são um povo ameríndio. Eles estão no pior lugar, né, mano? Você é louco. Não, o que eles estão fazendo ali, mas... Mano, o que levou eles ali? O ser humano se adapta a qualquer lugar, mano. Nossa senhora, mano. Aí a galerinha que gosta de frio aí. Vai pra esse frio aí. O frio de São Paulo é fácil de aturar. A galera de Curitiba, abraço. Um abraço aí. Iglu é uma coisa muito louca, né, cara? Cara, Pensar como que veio essa ideia de você cortar uns blocos de gelo e fazer uma casa. Então, quem foi o primeiro cara que pensou nisso, né? Puta, se a gente for desse papo de quem foi o primeiro, a gente fica até amanhã, né? Mas a gente sabe muito bem que eles estão lá pra proteger o Papai Noel. Caralho. Tá dizendo que eles são os elfos natalinos? Pode ser, cara, pode ser. Mas é que não sei se vocês conhecem o Sami, que é da Lapônia. Uhum. Tipo assim, o lance dos elfos, né, é muito inspirado na roupa deles. Não sei quem aqui assistiu o último filme... como é que era? O filme de Natal que a Netflix lançou em desenho. Eu sei que filme você tá falando, não vi, mas sabe, que concorreu o Oscar lá e tal. Klaus, super legal. Coisa assim. É o Klaus, eu acho o nome. Isso, Klaus. Então, no Klaus, os laponianos, né, esses Sami, eles são, tipo, caracterizados como se fossem, tipo, os elfos do Papai Noel. E a roupa deles, tipo, na vida real é bem colorida, assim, azul, verde, vermelha. E eles são um povo, tipo, indígena também. Porque na realidade essa palavra indígena, ela se refere a povos originários. Isso, então eles são um povo originário ali da Lapônia, que hoje em dia pega a região da Dinamarca, Noruega, que é o norte, tipo, norte assim. Não, cara, é Suécia e Noruega. É Suécia e Noruega? Não, é Dinamarca já é lá Suécia e embaixo. Noruega. Não, mas os Samis, essa parada dos Samis, que eles foram muito marginalizados, tanto pelos suecos quanto pelos noruegueses, enfim. Os germânicos que subiram e os urálicos também, os finlandeses, meteram a paulada neles durante muito tempo. Mas pode crer, eu lembro, na série Vikings eles também aparecem. Pô, não dá spoiler, eu não cheguei aí ainda. Puta, você tá vendo esse negócio, mano? Para antes que o final é uma merda, enfim. Mas, cara, eu queria falar de uma parada que... voltando pros States, que a gente tem uma grande cultura que eu acho que se fala pouco, pelo menos a gente aqui, que é a cultura do Mississippi. Que o rio Mississippi foi uma grande afluente ali de cultura, né, de aculturação dentro das grandes estepes americanas. E entre elas a grande centro civilizacional que foi a cidade de Cahokia. Então, cara, eu tinha visto... eu vi no seu planejamento aqui essa história, eu fui pesquisar, né? E realmente eu não sabia patavinas, cara. Muito interessante, né, de saber. E, enfim, acho que a gente não saber dessas coisas mesmo ainda, sabe? Gente que já tá aí na faculdade há um tempo e ainda se interessa por esse assunto e tá estudando História da América, só evidencia o silenciamento mesmo, né, dessas histórias, dessas culturas, enfim. Não sei, porque lembra, né, os Estados Unidos, não só, mas os Estados Unidos eles enfiaram a porrada em todas as nações indígenas que tinham, né? E a maioria perdeu completamente o local, a língua, enfim, perdeu toda a construção cultural que tinha. E essa questão do Mississippi eu acho que é mais apagada ainda, porque
que ela é uma cultura mais antiga. Ela não existia quando os europeus chegaram, já não existia. Já não existia mais essa cultura mississippiana assim tão forte quanto teve. Cahokia, por exemplo, tinha sido abandonada. Enfim. Mas o Guilherme, não, só para contextualizar, o rio Mississippi, a gente não tá falando do estado mesmo, a gente tá falando do rio Mississippi, e no caso o Cahokia tá no estado de Illinois, é mais ao norte, né? A gente não tá falando do sim. estado do Mississippi do sul. Sim. Não, porque o rio Mississippi corta os Estados Unidos no meio lá Isso, inteiro. do meio inteiro, vai do início ao fim. Mas justamente se entende, né, nas pesquisas e tudo mais, que Cahokia era um grande centro ali cultural e econômico, também baseado no milho, justamente de toda a galera ali que orbitava a cultura mississippiana, né, que orbitava justamente o rio, e aí meio que era um ponto de encontro de todo mundo ali. Mas acabou, não se sabe nada do porquê, mas Cahokia simplesmente foi abandonada, acabou, e aí quando os outros povos indígenas, ou os europeus, os americanos, enfim, chegaram para dominar a região, já tinha largado tudo. Por isso que a gente sabe tão pouco deles. Mas uma galera dos Estados Unidos que a gente sabe mais são os iroqueses, né? Estão aí até hoje, né? Se não fosse a Pocahontas, Então, eu botei a Pocahontas, mas eu acho que a Pocahontas não era iroquesa, eu botei só de sacanagem. imagina. Eu acho que a Pocahontas, ela era uma outra galera, era Cree, sei lá. Os iroqueses, eles eram um povo assim meio... Eles tinham toda aquela simbologia do índio americano, com exceção dos Apaches e dos Shoshones, né? Mas a simbologia que tem muito no Canadá ali das tribos... Do Assassin's Creed 3. Vem justamente dessa galera. Só que a Pocahontas foi uma ameríndia filha de não sei o que, conhecida como chefe Powhatan. Wahum Sanakok Powhatan. Powhatan era o nome do pai, né? Aham. Cansei de ver. Não, isso aí é a esse filme. tradução mais aproximada, porque o nome dele aqui é impronunciável. Rayu Sunakok. Mas então, fiquei pensando na cultura indígena norte-americana. E eu acabei entrando aqui nesse programa, eu fiquei pensando, vou tentar trazer um caráter lúdico, né? Eu fiquei lembrando das histórias da Turma da Mônica e dos Aventuras de Tintim. O terceiro livro do Tintim é na América, Estados Unidos da América. E ele vai lá ele vai para Chicago, Illinois, e ele tem uma hora que ele entra num território indígena e o chefe da gangue tenta incriminar os índios. Não, tenta incriminar o Tintim contra os índios. Vocês entenderam ou ficou um pouco confuso? Ficou muito confuso, né? O chefe dos índios tenta incriminar o Tintim? Não, o chefe dos índios, o chefe o que o Hergé faz nesse livro? Ele manda o Tintim para os Estados Unidos para investigar o Al Capone, que está em Chicago. Cacete. Caralho. Caraca. E olha a viagem que o cara faz. Nossa, velho. Parece o James Bond, que o cara vai no Rio de Janeiro e cai nas cataratas do Iguaçu em 2 segundos. Mas enfim, voltando pro Tintim. Ele vai lá para combater o Al Capone, ele se mete com outro chefe de uma outra gangue. Esse cara foge pro interior de Illinois, onde tem uma reserva indígena. Ele, para fugir e para matar o Tintim, ele fala que o Tintim é um grande vilão e que é um desgraçado e que ele é a grande ameaça para os povos indígenas. E o cacique fica furioso e quer matar o Tintim. E o índio, ele é retratado de forma pejorativa, né? O Tintim tira foto dos índios, é uma coisa... Bom, era coisa da época do Hergé. E o outro exemplo que eu ia trazer é o da Turma da Mônica, que eu lembrei, eu nunca mais encontrei essa historinha, que é o Dudu, aquela criancinha. Sim, que não gostava de comer. Isso, ele encontra, como é que chama o índiozinho? Papacapim. Papacapim, ele encontra o Papacapim e chama ele de pele vermelha e usa todo o vocabulário estereotipado dos índios norte-americanos. E o Papacapim fala, não, isso aqui é muito diferente, essas são outras nações indígenas, eu não sou assim. O Dudu, lendo histórias de faroeste, acha que todo índio é igual o das histórias de faroeste.
Eu lembro que tem algumas capas da Turma da Mônica que volta e meia eles se vestiam com alguma coisa diferente e muitas delas eles estavam vestidos de forma estereotipada do índio americano do norte, e não o nosso. Dos Apaches. Um dia a gente faz um programa de Tintin. Não, que eu vou falar de Tintin mais tarde, hein? No tópico 5 eu gostaria de falar também, mas Aí, ó, até aí. lá Ela tem chão. é importante. Aliás, não tem chão, não. Porque a gente vai entrar nos Mas tópicos chegou agora. agora, né? Foi você mesmo que disse que podia ser possível. E é possível. Este é o mapa para Eldorado. Já entra no papo aí, Pedrão, vai. É engraçado, a gente vai falar de Tintin, espero que seja. Tem que separar um outro programa. Mas tem um outro episódio do Tintin, já passou muito tempo. Mas dessa vez ele vai falar dos Incas. O Hergé vai tratar dos Incas. Aí são dois livros do Tintin. É uma continuação. As 7 Bolas de Cristal e em seguida o Templo do Sol. Nas 7 Bolas de Cristal, acho que são 7 cientistas, 7 antropólogos voltam do Peru, voltam para a Bélgica com um artefato, os Incas, e entre eles tem um corpo de um imperador Inca, acho que era o Huáscar Capac. Só que eles tirando o tesouro Inca no Peru, eles dão início a uma maldição, a maldição das 7 Bolas de Cristal. E aí o Tintin vai ter que ir pro Peru para resolver todo esse assunto. Ele descobre que os Incas não acabaram, que tem um grandíssimo do Império Inca por trás de tudo aquilo. Eu recomendo fortemente para que quem tá ouvindo aqui dê uma lida nesses 2 Tintins. São excelentes. É o Tintin e as 7 Bolas de Cristal e o Tintin e o Templo do Sol. A gente pulou do programa pra falar de Tintin. Mas aqui, Vitor. Não, mas a caixa é assim 2 mesmo. minutos de Tintin. Não, fica aí as recomendações. Cara, antes da gente entrar nos Incas, onde o Tintin teve suas aventuras, uma das primeiras culturas que a gente entende assim como, né, culturas de cultivo, né, uma das primeiras zonas de cultivo, uma das primeiras crescentes férteis, como a gente tem na Mesopotâmia, no Rio Nilo, no Rio Amarelo, enfim, foi o chamado Norte Tico. E, cara, isso aí floresceu, tipo, foi uma mega cultura baseada no milho também, floresceu ali, tipo, 3.000 a.C., tipo, junto com os sumérios, tinha uma galera já, uma mega tecnologia de cultivo que não se tinha em outro lugar nenhum. Uma coisa assim que eu acho legal, já pra gente começar a falar dos Andes, né? É que quando a gente pensa em Andes, a gente só pensa no Inca. Que nem o Pedrão falou, né? Tipo, o Tintin vai lá procurar os Incas. Mas os Incas, eles são, tipo, só um pedacinho da história dos Andes, né? Os Incas, eles, na realidade, eles foram uma elite que se formou por volta de 1420, mais ou menos, depois de Cristo, e que durou 100 anos ali, os 100 anos até a chegada dos europeus. Então, antes dos Incas tem muita coisa. E aí eu acho legal a gente falar do Norte Chico. E eles eram, enfim, foi chamado de um império, um território enorme que eles controlavam, apesar de só terem esse domínio há 100 anos e tal, porque se aproveitaram de Estruturas já formadas. Estruturas de tributárias, né, e do lance da movimentação dos alimentos e das cobranças de taxas, não sei o que, para tomar conta dessa região como um todo, e que depois a conquista espanhola vai também se aproveitar disso, que é a invenção da mita, né, que aí vai ser uma forma de exploração do trabalho indígena. É muito doido isso, que os Andes, eles são, novamente, assim, como você questionou lá atrás, né, Jabalô, pô, o que os inuites estão fazendo lá no meio do gelo? Por que eles estão na porra da montanha? Qual que foi a ideia de subir a montanha? Então, e aí para os Andes, para a gente falar de qualquer cultura andina, é muito importante trazer aquela consideração de que, quando a gente estava falando, por exemplo, da questão de rei, de se chama de rei ou não chama de rei, que nos Andes é muito complicada a ideia da individualidade ou de uma coisa assim, sozinho, né? É sempre a comunidade, é sempre o duo, as coisas sempre são vistas a partir de uma perspectiva plural. E aí tem o senso de comunidade muito forte, né? Então, se chama os cacicados, era uma relação ali de que você tinha uma das pessoas do grupo que deixava de trabalhar a terra porque precisava desempenhar funções administrativas,
políticas, de guerra, enfim, mas que tinha uma relação com os interesses da comunidade, que aquilo, enfim, aquilo foi criando as aristocracias, né? Mas que tinha essa relação com a comunidade em si, muito forte. E aí você vai ter uma associação às montanhas desses grupos. Então isso foi uma coisa que os incas souberam usar muito bem. Vamos supor, você tem ali um grupo X numa região das montanhas e um dos anciões, dos chefes ali daquele grupo, dos caciques, morre. Se enterra ele numa montanha ao lado da vila, e dessa montanha sai um rio, que é do rio o principal sustento da cidade. Aquela montanha se torna, ou a pessoa se torna a montanha, ou a montanha se torna aquela pessoa, e aquilo é o que passa a dar a unidade cultural, a identidade mesmo daquele grupo. Os incas, já sabendo disso, quando eles tinham problemas com o grupo, o que eles faziam era separar a sua população, ou jogar todos eles em uma outra terra, que aí eles já não tinham esse vínculo, e dessa forma eles perdiam a própria memória, a própria identidade, estava vinculada à comunidade e ao território. Então realmente é um universo muito diferente aí pra gente analisar. Eu tenho muitos amigos lá na Bolívia, eu já fui para lá 2 vezes assim de andança e, enfim, muitas coisas que aprendi por lá. E eu acho muito interessante que essa história aí que eu contei da montanha e tudo mais, com uma amiga que eu fiz da nossa cidade lá, ela me contou que desde criança, quando criança, né, os adultos se ensinam para as crianças que as montanhas, que da cidade de La Paz você vê um monte de picos nevados, né? As montanhas são os abuelos. Então são os avós e avós de todo mundo. E aí você vê uma tradição aí de uma memória, de uma cultura milenar, né, bicho? Muito foda. Pode crer, que se mantém até hoje, muito louco. Acho que isso se vê em muitos locais do ser humano, né? Que ele começa a interagir justamente com o ambiente que ele tá dentro dessa questão do imaginário. Nos Andes você teve essa capacidade de falar por que os caras subiram a montanha, não sei o quê. Que não dá pra passar por baixo. Não, e aquela história da terraplanagem, né? Que eles faziam as escadas pra cultivar nas altitudes. E mesmo tipo o lance assim que eu falei antes, que era um pessoal que não passava fome. Porque às vezes um grupo, na maior parte das vezes, ele estava dividido em aldeias, vamos assim chamar, que estavam espalhadas nas mais variadas altitudes. Então você tinha um grupo, todos eles ligados assim, né, por vínculos. Um grupo na base do nível do mar, pegando peixe, aí uns outros a 1000 e pouco, sabe, plantando milho. Você tinha lá a 4.000 metros os caras que cuidavam dos rebanhos de lhamas e alpacas, e aí você tinha todo o sistema dos caminhos e dos armazenamentos de comida. Dessa forma, ocorresse uma geada, ou pegasse fogo, ou desse praga numa plantação de uma determinada região, eles tinham esses contatos a quem socorrer, sabe? Então é uma capacidade de organização muito louca. Meu irmão, ele viajou pela América Latina também, e quando ele voltou cheio de histórias, né? E aí ele foi pra Machu Picchu, e aí os guias de Machu Picchu, que isso deve ser meio invenção, mas enfim... os guias de Machu Picchu, eles contam que a galera de Machu Picchu, quando descobriram que os espanhóis estavam na guerra, né, lutando lá e tal, eles desceram de Machu Picchu para Cusco, para que ficasse todo mundo unido. E aí tipo, toda a população da cidade desceu para Cusco, só que no final das contas eles se fuderam, né, porque invadiram Cusco e Machu Picchu foi encontrado só 100 anos atrás. Mas enfim, mostrando toda essa questão da organização, tipo, a galera de Cusco tá precisando de ajuda, então vai descer todo mundo. Não, e mesmo de que Machu Picchu era tipo a Dubai, né, dos caras, assim. Uhum. Era só a grande elite que tinha aquelas casas ali, não sei o quê. E isso também é uma coisa quando a gente pensa, né, que tava falando, se encontra os vestígios da cidade maia ou da cidade inca. Quando a gente para pensar, provavelmente os palácios, as grandes estruturas ficavam ali, as classes dominantes, e você tinha uma parte da população vivendo em cabanas de madeira ou de materiais perecíveis que não sobrevivem ao tempo. E aí você já não tem os vestígios da mesma forma, né? Então tem toda uma parte aí que você tem que imaginar do que eram essas cidades, que era a parte que se decompôs. Não, e lembrando que, né, como a gente falou lá mais cedo de Chichén Itzá, tudo mais, toda essa questão do cenário dessas cidades, Machu Picchu mesmo é todo um cenário construído. Lembro uma vez eu tava lendo, acho que novamente na Super Interessante, de vez em quando eu cito que os caras falaram assim, quando encontraram Machu Picchu lá em 1912, tava um matagal lascado, né, o mata tinha tomado conta de tudo. E aí o que eles fizeram foi tacar fogo no mato
E isso danificou um monte de coisa que tinha lá no meio. Nossa, mas faltou inteligência, hein? Não. Só uma curiosidade, sabe quem é que visitou Machu Picchu aí na década de 50? Ah. Nosso querido Che Guevara. Ele foi de moto, mano. Diário de motocicleta. A gente tinha esse diário de Nossa, motocicleta, né? Isso mesmo. Achei que você ia falar Londonho. Eu falando dos anos 50, eu falei, caralho, não é possível. Mas já, Pois tá é, ligado? boa. O cara já Londonho tava nasceu lá, gente. Qual que era o nome do, entre aspas, irmão do Zé Carioca, que nasceu junto com ele? Também foi pra lá. Irmão do Zé Carioca. Ah, É, É, lá porque tinha. do Alô Amigos, né? Isso aí, É. a gente vai entrar em política da boa vizinhança, aí ferrou. Puta, mas esse irmão do Zé Carioca era mexicano, né? Não, eu sei, Tem mas nada a ver. tem uma parte da animação que ele vai pra Machu Picchu. Ele vai pra lá. Inclusive, um tio avô meu tava nesse filme. Caralho, como assim? Não, aquela parte lá que o Bando da Lua tá tocando com a Carmen Miranda, ele tá lá no meio. Tio avô. Nem fudendo, sério? Falando sério. Pariu. Caramba. Mas enfim, do Diário de Motocicleta eu só vi o filme. Mas, cara, é justamente essa questão que a gente já colocou, né, dos Incas, que era, né, só uma elite, uma elite é foda. Era só uma elite tá foda. Do Taiwan Tsuyu, né, que era o nome do Império, meio da administração, território, melhor dizendo. Eles se aproveitaram justamente de toda uma construção de diversas outras culturas, diversos outros povos que eles dominaram, ou que, enfim, que acabaram sumindo durante o tempo. Tanto que as linhas de Nazca, né, a cultura Nazca e tal, ocorreu muito antes, não tinha nada a ver com eles, mas estavam ali no território deles, e até hoje se associa a eles, né? Sim, mesmo antes do domínio dos Incas, ali você teve outros grupos de dominação, como foi o caso dos Tiwanacos, dos Wari, e também exerceram seu domínio em determinadas regiões ali. Eu conhecia, que está perto de La Paz, as ruínas de Tiwanaku, que era a capital dos Tiwanacos. E é impressionante assim mesmo, não é como as ruínas, sei lá, do México, que você tem as pirâmides mais preservadas, por exemplo, no caso das pirâmides, são só as bases delas que sobraram. Mas é impressionante que você vê lá, tem uns blocos de pedra únicos, assim, que eles não são cortados nem encaixados, sabe? É só uma porra de um blocão de pedra gigantesco, assim, não sabe exatamente onde que aquilo ficava, mas o que é mais louco é que a cidade de Tiwanaku, ela tá bem distante do lago de Titicaca. Assim, você olha no mapa, tá perto, mas tem um belo caminho de chão até lá, uma coisa de quilômetros, assim. E essa pedra, provavelmente, ela veio do lago. A gente sabe que o lago era muito maior antigamente, mas mesmo assim não chegava até a beira da cidade. Então, aí tem toda uma viagem de imaginar como que os caras fizeram para tirar aquela pedra do lago, transportar aquela pedra, usar ela numa construção, enfim, isso tudo é pura especulação, né? Não tem muito como saber, não. Não, mas aí é que entra a parada do ZT, né? É aí que vem da Não, mas aí eu acho que é isso, não é considerar a hipótese de ET, não, é buscar mesmo pensar Não, lógico que quais não. as formas, as engenharias que os caras tinham ali para fazer uma coisa desse tamanho, assim. Cara, sabe uma parada assim que eu sempre pensei? Eu sempre achei as cidades as cidades históricas mineiras, tipo Ouro Preto, tal, muito parecidas com isso. Porque é uma cidade, claro, que é uma altitude muito diferente, mas é uma cidade assim também no meio das montanhas, cidades feitas assim com bloco de pedra, né, de pedra sabão. E assim, eu imagino que a tecnologia tenha sido basicamente a mesma, tipo, você tem Não, cara, era bem mais avançado, eu te garanto. Não, Se não, tiver tipo, um terremoto em Ouro Preto, fudeu. Agora, se tiver um terremoto, como já tiveram vários, por exemplo, em Machu Picchu, a forma das estruturas, tem todo o lance das janelas, não quebra, não destrói. Você tem todo o sistema de canalização da água também, que era um bagulho genial, assim, cara. Então, era bem mais complexo, eu te garanto. Não, sim, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, assim, tipo, existe a possibilidade de você construir uma cidade em cima das montanhas, sabe? Não é nada absurdo a ponto, justamente aquela discussão que a gente teve dos ETs, né? Tipo, não dá pra fazer isso aqui só com tecnologia muito avançada, mas não, tipo, dá. É possível. Você tem outros exemplos no mundo. Esse negócio da tecnologia mais avançada também depende da necessidade, né? O Brasil sempre teve muita vantagem em evitar catástrofes assim. Não, e assim, por exemplo, o Ouro Preto foi construído com mão de obra escrava, né? Completamente escrava, então... Também tem esse... Não sei como é que... Não sei aí se que são mais
manjados do assunto que eu, não sei se, né, se tinha essa questão do trabalho escravo dentro das sociedades andinas. Mas, por exemplo, mão de obras, você vai trabalhar de qualquer jeito. Escravo acho que não dá pra gente falar de escravidão, não. Tem a questão do serviço, né? Que é o que depois foi transformado na mita, que já era um princípio ali cultural comum dessa troca de trabalhos, né? De você ter, como eu falei, do surgimento dos caciques, né? Dos cacicados, que uma pessoa, um grupo, uma parte do grupo deixa de trabalhar manualmente, as pessoas passam a trabalhar para essa pessoa, porque essa pessoa tem que desempenhar um papel. Então, aí é por aí, mais por aí. Foi você mesmo que disse que podia ser possível. E é possível. Este é o mapa para Eldorado. Mas vamos entrar no nosso querido Brasil. E eu queria começar falando do Brasil, falando uma coisa que puta que pariu, portugueses. Porque os caras, os portugueses chegaram aqui, né? E eles entenderam, tem duas grandes nações. Tem os tupis e tem os tapuias. E aí depois veio algumas nomenclaturas um pouco mais especializadas, mas ainda assim, eles generalizaram tudo. E até hoje a gente não consegue entender quem é quem, porque eles generalizaram tudo. Então, assim, esse bloco a gente vai falar, ficar um pouco, talvez se a gente usar nomenclaturas vai ficar um pouco estranho, mas a gente tem que usar, fazer o quê? Então, ninguém se ofenda aí não, mas a culpa é dos portugueses. Mas a gente tem dois grandes troncos linguísticos, né? Não sei como é que funciona esse tipo de estudo nos outros povos, mas aqui a gente usa a questão dos troncos linguísticos, que é o Macro-G e o Tupi-Guarani. E o Macro-G o Macro-G justamente são os tapuias. Eu tava só esperando você falar. Pô, uma parada assim que eu acho interessante a gente tentar entender sobre os povos no Brasil, os povos indígenas no Brasil, é que muitas vezes eles são, tipo assim, caracterizados como primitivos, como, tipo, atrasados em relação aos outros povos que a gente acabou de falar tudo, né? Os astecas, os incas, por aí vai. E isso vai se dar por uma questão deles não terem estado. E aí uma coisa que os portugueses fazem assim que eles chegam, lá na carta não é do Pedro Álvares Cabral, do Pero Vaz de Caminha, é de falar que os índios, tipo, brasileiros, eles são um povo sem rei, sem lei e sem fé. E isso vai fazer com que todos os grupos indígenas brasileiros caiam dentro dessa categoria de sem rei, sem fé e sem lei, e fazer com que eles sejam bárbaros e que eles sejam mais atrasados. E diferente dos espanhóis que chegaram lá e faziam questão de escrever nas suas cartas pro rei da Espanha, dizendo, não, aqui nós temos reinos, nós temos mercados, sabe quanto? Os portugueses vão fazer o contrário, eles vão falar assim, não, a gente encontrou um bando de bárbaro, um bando de gente que come outro. E aí isso eu acho que é o problema inicial, assim, né? Os portugueses já vão colocar os índios brasileiros como esses povos atrasados. E aí a diferenciação entre eles, né, os Macro-Gs, os Tupi-Guarani, é uma coisa que a gente vai pegar pela linguagem para conseguir entender, né? A linguística, eles conseguem fazer esse estudo através da gramática e dos jeitos que são falados, e aí a gente consegue buscar outras etnias, né? Da gramática não, pô, da fonética. Da fonética, falei errado. Não, sim, mas cara, por exemplo, Macro-G tem uma porrada de língua que agora eles consideram como língua isolada, né? Que não faz parte do Macro-G, mas se insiste em colocar porque você não tem um estudo assim consiga ter mais conciso para identificar qualquer linhagem ali. A gente vê aquelas estatísticas, né? As estatísticas de quanto se calcula que tinham de línguas só no território brasileiro na época da conquista e quantas a gente tem ainda até hoje. E quantas a gente ainda tem documentado que foram extintas. Então realmente assim, é uma multiplicidade assim, né? De culturas mesmo absurda. E aí acho que esse ponto que o Pedro levantou, ele dá uma super discussão
para tudo, assim, né? Que a gente pode até sair do continente americano e falar dos polinésios, e falar dos africanos, e falar dos europeus, enfim. Que é essa discussão dos povos sem Estado, ou os povos contra o Estado, né? Que nem o Pierre Clastres faz a provocação lá, do Sociedade contra o Estado, que é a partir de uma classificação que se teve, né, dentro daquela ideia de uma evolução unilinear do progresso da espécie, do ser humano. Você tem etapas fundamentais, e que aí dentro dessa lógica a etapa máxima seria o homem europeu, branco, ocidental, mas enfim, e que dentro dessas etapas os povos caçadores-coletores, ou enfim, os povos sem Estado estariam no estágio inferior de civilização. E aí acho que é uma discussão interessante para a gente ter. A proposta do Pierre Clastres, assim, resumidamente, é falar que eles não são um povo sem Estado porque não chegaram, mas um povo que recusou o Estado. Que recusou isso como uma agência mesmo, uma ação. Que é a mesma coisa de discutir, de falar... Acho que é ele que critica também a ideia de, quando a gente fala de economia, de subsistência. Que a subsistência pressupõe que todo o esforço é gasto, todo o esforço possível é gasto para conseguir o mínimo vital de alimento ali, sendo que na real não é isso. Se quisesse, se poderia produzir excedente, mas se recusa. Se tem uma outra relação aí com o trabalho, enfim. Acho que abre uma discussão, né, abre uma discussão muito grande aí que a gente vai começar a discutir esses parâmetros de civilização, de evolução, de espécie e tudo mais. É que entra no que a gente estava discutindo lá no começo do programa, da questão da pré-história. Também, com certeza. Não, uma coisa que o Jabolô falou um pouquinho atrás é que a tecnologia ela surge conforme a necessidade, né? E se você for parar para pensar nos índios que estão aqui no Brasil, tem muito aquele lance do tipo assim, eles não chegaram a descobrir nem o ferro e tudo mais. Mas eles, naquele momento, eles não vão precisar desse tipo de tecnologia. Então, se a tecnologia ela surge conforme a necessidade, é muito difícil assim você falar, eles são atrasados tecnologicamente. Por estilo de vida que eles viviam e as relações que eles tinham com a natureza, com o mundo, com a sociedade, eles não faziam questões de ter tecnologias, por exemplo, sei lá, um arado. Não faria sentido na cultura deles, que era uma cultura nômade, que estava baseada na caça, na pesca, que apesar de a gente falar subsistência, só para eles poderem comer essas coisas, não. A gente vai ver que até hoje, assim, sociedades que são nômades, quando sobra, eles fazem festas, fazem banquetes, e se eles quisessem, eles poderiam se organizar de uma outra forma, mas não vai ter essa intenção. E a gente tem que lembrar também que eles não estão isolados aqui no Brasil, né? Eles vão ter relações com os povos andinos. Então é uma coisa que assim, eles sabiam o que era o Estado, eles sabiam o que era ter que pagar tributos, eles sabiam o que era isso. Os Incas, inclusive, chegaram a buscar expandir o seu domínio para a direção ali dos Yungas, né, dos vales que descem da cordilheira em direção à floresta amazônica, e lá era uma grande dificuldade, eles não conseguiam manter o domínio porque justamente não tinham as mesmas práticas que você tinha nos Andes, do trabalho civil, né, da troca de trabalho, enfim, todas essas lógicas que já estavam na cultura. Quando eles chegavam ali na região amazônica, aquilo já não existia, eles já não conseguiam impor o mesmo domínio. Então é muito, muito interessante pra gente pensar por aí. Estão querendo dizer que os nossos índios eram ANCAPs, então, né? Os caras viram o imposto e falaram, não. Nossa, velho. Puta que eu pariu, mano. Nossa. Aí você me ofende diretamente, para com isso. Não, cara, zoeira. Mas, e outra, assim, acho que a gente tem um conhecimento muito do que os, óbvio, né, porque é o que os portugueses escreviam, dos povos, ou que foram, não é exatamente essa palavra que eu quero usar, mas tá bom, talvez ela sirva aqui, os povos que foram mais colaboracionistas, ou os povos que deram mais trabalho, né, povos que justamente repeliram mais conquistas dos portugueses. E toda essa ideia, né, dos tapuias, que já era uma nomenclatura utilizada pelos tupis, né, pelos guaranis, enfim, mas que vai ser adotada pelos portugueses, que eram justamente aqueles que não aceitaram, né, o domínio português. E aí você tem muito mais escritos deles do que de outros povos. E eu, dentro dentro da pauta aqui, eu separei dois, né, que na verdade, novamente, naquela questão da generalização que os portugueses deram para esses povos, que eram os botocudos e os cariris.
A minha hipótese mais recente de origem, Honório, é Botocudo, sabia? Ih, rapaz. Você precisa botar uns alargadores, hein? Não, para com isso. Porque os botocudos justamente eram chamados assim porque eles usavam os que chama de botoque, né? Que nem. Vou usar uma analogia aqui para as pessoas conseguirem Lá vem, organizar. Porque, não, cara, a galera do skate não usa aqueles alargadores gigantes. Tem uma galera que usa na boca também. É a mesma coisa, cara. Eram discos brancos feitos de madeira de barriguda. É isso. Mas eram uns alargadores, não. Era grande pra caralho, chegava até 12 centímetros. Uhum. Por aí. E os cariris, cariri também é uma palavra em tupi que significa silencioso. Então, normalmente é uma generalização usando nomenclaturas que eles mesmos não tinham. Os silenciosos, eles eram tipo Assassin's Creed dos tupis. Dos tupis, ó? Dos Marco J. Cara, eu não sei por que dá esse nome, não, velho. Por exemplo, na questão dos botocudos, os Kenacris hoje são um dos grupos que sobreviveram, né? Os botocudos foram completamente exterminados. Completamente não, porque ainda tem um grupo ali e outro aqui, mas eles foram dizimados. Então, a minha hipótese é exatamente por causa disso. Que a região da família da minha mãe, ela é de Piripá, uma região tipo, muito distante ali. Não tinha quase nada. Tanto que o município foi fundado em 1926, bem recente. E a região ali, pelo levantamento de dados que eu fiz, era uma região que tinha muito botocudo e muito quilombola. É porque esses povos mais guerreiros que lutavam contra a dominação portuguesa justamente tiveram todo um contato com os quilombolas. Exato. Então, a região ali é mais ou menos... É entre o sertão e o agreste da Bahia. Então, é uma região muito distante dos grandes centros da época. Então, é uma das hipóteses que eu faço. Sem contar que, tipo... Por mais por testemunho, esse tipo de coisa que eu levo a crer. Porque... Como teve genocídio mesmo, com a boa palavra, a gente não consegue, pelo menos eu não consegui ainda, fazer uma boa linhagem micro da minha origem. Macro eu consigo ver ainda, que, tipo assim, eu descendo de povos negros e povos indígenas. Agora, como essa linhagem foi feita, de onde veio, o que eles fizeram antes, eu não consigo chegar ainda. A partir de agora eu só vou te chamar de Tapuia. Vai se fuder. Se você botar uma Largs, vai ser botocudo. Cara, tem que botar, hein? Jabulu. Não. Tem que ter essa campanha aí, mano. Não. Mas o Jabulu, você falou um negócio que é muito interessante, que é, tipo, tá muito em debate hoje em dia, é a questão do que é ser indígena, né, no Brasil. E bom, não sei se alguém aqui já escutou esse comentário, assim, e tal. Por exemplo, quando passa, sei lá, índio no Fantástico, assim. E aí eles estão usando o celular, estão de bermuda Adidas. E aí, sei lá, tipo, Aí dizem que não é mais índio. Não, isso aí não é mais índio. Isso aí é descendente. E aí, tipo assim, o que separa um e outro, né? Pois é. Ó, no meu caso, eu sou descendente. Pelo meu testemunho, pelos dados que eu levantei, eu tenho já o sangue muito miscigenado. E principalmente eu não mantive a cultura disso. Só tenho sangue que eu não consigo descobrir de onde exatamente veio. Então ele fica muito à base da hipótese. Então eu sou descendente. Sim. Se você for pra pensar, né, tipo... Eu sou um brasileiro típico, né? Um monte de gente é descendente, né? Sangue miscigenado. Então, eu sou um brasileiro típico. Tem o sangue das 3 etnias que fundaram esse país, mas não sabe exatamente assim de onde veio. De uma forma macro, sabe, de uma forma micro, você sempre tem uma lacuna pra preencher ali. Cara, eu acho que essa fica uma discussão muito grande dentro do nosso universo brasileiro, né? Que é justamente, tipo, que quando a gente pensa, quando se coloca, né, os povos indígenas, que nem falou, quando aparece índio no Fantástico, a imagem do índio é que é aquela coisa que já foi, né? Aquelas civilizações, aquelas nações que já foram. Não tem mais isso. Mas não, justamente você tem todo um universo ainda vivo. Um filme recente até, acho que tem uns 8 anos, que é do Karl Hamburger, que é o Xingu. Esse filme é mais velho, Pedrão. É recente, que é 2012. Esse filme é bom, mas é mais velho, cara. Então, eu parei no tempo. Mas enfim, tem uma frase nesse filme que acho que é o Darcy Ribeiro falando, não tenho certeza, acho que não é o Darcy, enfim, não importa. Que ele vira e fala, mas índio civilizado não é índio, é civilizado. E eu fico pensando até hoje nessa frase.
Que conotação entrei ruim tem nessa essa frase, hein? Pois é, Então, eu acho eu que essas colocações elas abrem aí a gente para uma discussão de um movimento aí que acho que a gente dá para ver ele desde do início da conquista da colonização tem um filósofo, o Henrique Dussel, que ele fala de encobrimento do outro, né? Que a América não foi conquistada, não foi muito menos descoberta, ela foi encoberta. Então as próprias práticas, saberes, culturas, tradições encobertas e colocadas uma nova realidade por cima. E a gente vê que na real, na história, e isso sobrevivendo até hoje, sempre são culturas que resistem, encontram suas formas de resistir ainda hoje. Então, se você parar para pensar, a gente tem o exemplo lá dos Andes, que nem eu contei a história de, sabe, histórias que se contam para as crianças que ainda são as mesmas ou muito parecidas com as histórias antes da conquista. Quanto a gente pode pensar num outro exemplo, uma cidade como São Paulo, que ainda tem dentro do seu limite ali o Parque do Jaraguá, enfim, toda a região ali do Pico do Jaraguá, em constante disputa e realmente numa puta situação precária. E você vê, pô, o quê? Quando você para pensar na história da cidade de São Paulo, isso fica muito ilustrado, essa questão da colonialidade do poder e do encobrimento dessas narrativas. São Paulo, por a gente estar na Serra do Mar e ter tido, na maior parte da história da cidade, uma grande dificuldade de se conectar com o oceano, você teve uma cidade que se formou mais voltada para dentro, e que você já não tinha tantos escravizados que vinham para cá, você tinha muita questão da escravidão indígena. E aqui em São Paulo, até o século XIX, basicamente, se desenvolveu a língua geral, que era realmente uma mistura das línguas indígenas com o português. E isso tá no nosso sotaque, que a gente chama de caipira, até hoje. Que, por exemplo, a questão do LH, mulher, vira mulher, porque o LH não tinha sentido e o I sim, entendeu? E isso sobrevive, fora a quantidade de nomes que a gente tem na cidade, e mesmo no nosso vocabulário, que vem das línguas, né? Anhangabaú, Turiaçu, vai um monte, bicho. Vai um Nossa, monte. é isso que não falta no Brasil. Isso aqui eu não E falo. quais são os monumentos da cidade de São Paulo? Os monumentos da cidade de São Paulo são os bandeirantes, cara. Os caras que mataram, que fuderam pra caralho os índios, eles são representados como os heróis. Tem aquela estátua em que os índios carregam de forma servil, né? A canoa, enfim. E mesmo um apagamento dessas coisas, e mesmo a questão do Jaraguá, que continua aí, cara. Continua ainda hoje, a gente tá aí em 2020 e os caras estão brigando com a tenda por uma questão de terra, assim, é uma briga realmente secular, bicho. Em condições extremamente precárias, né? Lembrando que E aí você tem ainda um presidente falando aquela... Bom, enfim, falar besteira é só o que esse presidente faz, né? Mas falando dos índios, ilustra muito, né? Aquela fala dele de que eles estão quase... Eu não lembro como ele falou, mas era alguma coisa tipo, eles estão quase Eles são chegando quase ao nível gente, da né? humanidade. Isso. Nossa, Pois é. foi mesmo. E Mas que lembra- parte dessa ideia aí do, o índio de calça jeans não é índio. Porra, mano. E que você vê também hoje em dia uma coisa meio de... você sai no carnaval de São Paulo, você vê um monte de cara com cocara, assim, né? Fantasiado. Deu uma puta polêmica isso, né? Deu uma puta polêmica esse carnaval. Não foi esse? É de todos os anos, né? Exatamente. Mas é foda. Não, mas lembrando da comunidade de Jaraguá aí sempre fazendo campanhas de doação, porque justamente é uma comunidade muito precária, então se você puder, doe. no peito aqui também. No Patreon também, doe aqui no Patreon pra gente continuar o podcast e doe pra galera que precisa. Puta propaganda, meu! Lógico, né? Sempre que faz. Mas, cara, nessa questão do que a gente começou lá atrás, né? Da questão do, pô, o cara, os índios são civilizados ou não, tudo mais, e que não lembro agora quem tava falando, acho que foi o Pedro, né? Que falou do Capistrano de Abreu falando isso. Mas aí eu acho que já é mais uma questão de nomenclatura da época, talvez, por parte do Capistrano. Porque justamente quando eu tava estudando aqui pro programa, né, os botocudos, os botocudos eram um dos caras mais fodas que tinham aqui, porque eles enfiavam uma porrada em todo mundo. Obrigado. Eles eram, tipo, mega povo guerreiro, sobreviveram até o século XIX e tal, não sei o quê, tipo... E aí, tipo, mas algumas tribos, assim, dos chamados botocudos, entraram na questão dos aldeamentos e tudo mais, então aí eles deixavam de ser botocudos para ser chamados de civilizados. Então, tipo,
é justamente essa evolução, entre aspas, né, do índio pro homem, né? Tipo, então você deixa de ser botocudo e você passa a ser civilizado, porque você tá aqui no aldeamento. Né, como você falou, Tom, toda essa questão, né, de todo aspecto cultural que a gente herda na sociedade brasileira hoje, dos grupos indígenas, ou dos que foram extintos, que foram massacrados também, mas como dos que ainda existem hoje, né? Que é a questão do Tupi-Guarani ser visto como o grande lastro cultural brasileiro, né? Como você falou, dessa questão da linguagem caipira, né? De ser todo esse resquício de uma linguagem indígena que as pessoas usavam antes. Toda essa questão da língua é muito importante, na verdade, né? Você tem toda uma questão de preservação da língua como o último vestígio de uma cultura, né? Eu não vou lembrar agora que tribo, mas, por exemplo, lá no Paraná tem, tipo, o que eles estão fazendo um mega projeto educacional para as crianças deles agora, porque, tipo, só 30 pessoas falam a língua daquela tribo. E aí tem toda uma parada de que se morrer a língua, se tem medo de morrer a cultura justamente por causa da questão da oralidade, toda a cultura ser construída na base da linguagem deles. Eu entrei uma dúvida aqui, mano. Deixa eu tirá-la aqui. Tem Tupi-Guarani no Google Translate? Não. Não tem. Droga. Agora, eu vou falar. Perguntar. Fala até com o tom disso. A Bolívia, bom, agora, infelizmente, com esse golpe vai mudar as coisas, mas eles tinham cursos de Aymara de graça, né? No site da Bolívia. Então, o que eu acho que quando eu fui cortado, eu tinha começado voltado lá para os Andes para falar da questão do bem viver, porque, enfim, tudo que envolve essas propostas, que não só na Bolívia, mas no Equador também, você tem a tentativa de incluir isso, né, em planos de governo, em ações, em constituições, mas, enfim, como propostas alternativas ao eminente desastre ambiental, social e crise do capitalismo que a gente está vendo. Mas de forma mais clara com o coronavírus agora. É até irônico que a gente tenha que olhar justamente para essas culturas que foram classificadas como atrasadas, né, como em etapas anteriores aí de um progresso, de uma evolução, sei lá, que a gente olhe justamente para a sabedoria ancestral desses povos e para buscar um futuro possível, né, para buscar uma alternativa a essa merda toda aí. E Aliás, acho que é isso, assim, mano. Pode tem falar, uma Pedro. recomendação. Eu não comecei a ler esse livro, mas quem recomendou mesmo foi o Londoño. Ele chama Alternativas Sistêmicas. Você citou Alternativas Sistêmicas, eu lembrei desse livro. E fala do bem viver. Sim, eu Uma tenho aqui recomendação. o Alternativas Sistêmicas, tem também o Bem Viver, tem esse título do Alberto Acosta, que faz essa crítica aí, mas que é isso, que ele fala, é uma proposta em construção, ela não tem assim uma forma, ela já é aplicada em outras partes, ela se originou na sabedoria ancestral andina, mas ela já vai encontrando outras formas de ação nas diferentes partes do mundo, porque ela tem alguns princípios básicos, como por exemplo o direito da natureza, que é uma coisa que já foi, inclusive, se buscou levar essa discussão para o nível de uma constituição, para o nível de um governo, do Estado. E, enfim, muita sabedoria que tem aí mesmo, nessas agências e formas de resistência, e que acho que a gente tem que se ligar agora cada vez mais. E a tentativa aí de buscar estudar a história indígena e também estudar os próprios conceitos desse universo é buscar, sabe, é um aprendizado importante para esses momentos. Mas diferente do que você falou, né, daquela questão do encobrimento do outro, eu já acho que é descoberta, assim, porque pelo menos aqui em São Paulo tá um frio do caralho. Já falei, mano, frio de São Paulo não é frio, tio. Pensar um pouco no projeto do Parque do Xingu. O quanto o projeto dos Irmãos Vilas Boas contribuiu para isso? Eu ouvi já da nossa amiga Thaís, que estuda um pouco isso, tá lá no mestrado da PUC. Estuda um pouco isso, é foda. Estuda bem pra caramba. Porra. Ela é O mestrado da menina. Porra, aqui foi mal. Enfim. E eu perguntei pra ela, e a atuação dos Vilas Boas? Ela falou que foi excelente, é uma coisa que ajudou muito, mas quando ela estava conversando com
professor que a gente citou umas 30 vezes nesse programa, que é o professor Londonho, Linhares. ele disse que sim, contribuiu muito, mas também contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio no país, porque abriu abriu muitas portas para o agronegócio, porque agora vocês me corrijam se eu estiver equivocado. O que os irmãos de Las Boas fizeram foi mover um monte de nação indígena para o Parque Nacional do Xingu, certo? Tirando o território original do monte de gente. Tirando o território regional de um monte de gente, morrendo a cultura da terra mesmo, e isso fez com que o agronegócio migrasse para todas essas terras. Então, por mais que tenha sido um puta de um projeto de talvez preservação e... Não preservação, mas... Sim, preservação. Acabou ajudando muito o agronegócio, que é um dos grandes males desse país, em diversos aspectos. Eles moveram as populações como se fossem animais. Também, e o que aconteceu, abriu muita porta para o agronegócio, eles exploraram aquelas terras que eram para ser dos índios. Então foi um trabalho bem feito, pero no mucho. Vale a pena, sim, ressaltar os irmãos de Las Boas. Eu, depois que assisti o Xingu, fui atrás, gostei muito da história deles, mas tem essa pequena questão que fica um pouco no ar ainda, que é a provocação que eu quero fazer aqui. Foi bom, não? Pensar Mas um pouco mais nos irmãos de Las Boas. Cara, eu acho que foi bom sim, porque você tem um excelente filme de 2012 com uma excelente atuação do Caio Blá. Então talvez tenha valido a pena. Adoro o Caio Blá, né? Nossa.